Para o contexto histórico, vamos ver vários momentos de tensão, vários momentos de confrontos. Desde 1947, o primeiro confronto, logo após a independência, surgiram outros, como no caso de 1949, e assim seguiram-se vários outros. A questão que se faz é qual é o verdadeiro ou a verdadeira origem deste desentendimento entre as partes. Bem, parece ser a disputa territorial, não é? Pelo controle de Caxemira. Mesmo se isso pode significar um pretexto, porque para um conflito concorrem vários fatores, né? Entre fatores tangíveis e intangíveis. O Raimundo fala dos recursos que aquela região tem, não sei quais são esses recursos, mas, enfim, são vários fatores que podem ter concorrido para isto, né? Também há fatores de natureza interna, por exemplo, o sentido do nacionalismo, que pode ser depois fundamentado quer na religião, quer na cultura, enfim, quer na ideia de grandeza de da grandeza de um Estado, no caso concreto a Índia, que se propõe como sendo o Estado maior, quer demograficamente, quer geograficamente, quer economicamente, quer militarmente em relação ao Paquistão. Enfim, há vários fatores, né? Mas o leitmotiv deste conflito recente, que está em curso, é, segundo a Índia, a morte dos turistas indianos, que têm vida na Caxemir e que, segundo a Índia, foram enfim, mortos com a participação, com a conivência do governo do Paquistão. O governo do Paquistão nega o envolvimento nesses atos praticados por um grupo separatista, eventualmente de Caxemira, que seguramente pretenderá colocar Caxemira sob uma gestão, enfim, autónoma do controle indiano. Enfim, são vários fatores, né? E depois há sempre a ideia do maior controle territorial para eventualmente aproximar-se ou alargar a chamada zona de profundidade estratégica de um Estado, mas isso é mais, enfim, a profundidade estratégica é essencial, sim, mas se o Estado não tem fronteiras com outros Estados rivais, né? Porque o alargamento da profundidade estratégica da Índia em Caxemira significaria envolver-se em conflitos com a China, que está ali próxima desta região, para lá, enfim, do Paquistão, também de outros estados da área central. Enfim, podem ser vários fatores, né? E também depois a própria predisposição, né, do líder político em decidir lançar um ataque. E esse líder político, por sua vez, é ladeado pelos homens que têm os seus interesses também, né, de manutenção do poder, que adquiriram ao longo do tempo. Enfim, vários fatores podem concorrer, não só esse fator imediatamente físico, mas também outros fatores de natureza, enfim, psicológica, emocional, histórica, cultural, religiosa, que terão estado na base desta inclusão, deste conflito. É verdade que é um conflito antigo, não existe um acordo de paz entre os dois Estados. As disputas territoriais existem desde sempre, e a Índia e o Paquistão só são um caso de vários casos do mundo onde as fronteiras mal divididas são motivos de disputas e de guerras, né? Mesmo no nosso continente existe mesmo ao nível da Corte de Justiça Internacional casos pendentes, né, de resolução de disputas territoriais entre os países da África Ocidental, por exemplo, a Guiné Equatorial, os Camarões, sobre a delimitação da fronteira marítima, mesmo no Sudão, o Sudão e o Sudão Sul, há um conflito congelado, que é, por exemplo, o controle da região de Abyei, que está ali na fronteira entre o Sudão e o Sudão Sul, que não está sob controle de ninguém. Eventualmente, se no amanhã, imaginemos, o Sudão do Sul e o Sudão estiverem em paz, voltariam outra vez para o conflito se não resolverem aquela disputa, aquele pedaço de terra aí no meio, sobre se estaria com um Estado ou com outro, né? E depois também já houve outros conflitos, por exemplo, entre o Tchad e a Líbia sobre o controle da faixa de Aouz, que foi depois resolvida na década de 90, enfim, há vários conflitos territoriais, para não falar do pouco espaço
europeu, a Rússia e a Ucrânia, mas também há depois movimentos secessionistas em vários países europeus. Ou seja, os territórios e as suas fronteiras como foram delimitados, são motivos de conflitos enfim, que dilaceram os povos e as sociedades. Muito bem, obrigado.